Então vamos dar sequência à nossa reunião, irmãos, por meio da nossa pregação expositiva. Na nossa igreja, como a maioria sabe, nós temos por hábitos, todos os pastores, os professores da igreja, têm o hábito de pregar expositivamente, o que significa que nós exploramos trechos da Escritura, explicamos ali palavra por palavra, detalhe por detalhe do texto, a fim de que nós tenhamos mais intimidade com a palavra de Deus e possamos conhecê-la em profundidade. Como eu mencionei hoje pela manhã, quando o pastor Marcos está no púlpito, pelas manhãs nós estudamos o livro de Atos, versículo por versículo, e à noite nós estudamos o livro de Gênesis com o pastor Marcos, também versículo por versículo. Quando os outros pastores assumem o púlpito, cada um tem um livro que está expondo. Eu, por exemplo, de manhã estou expondo a história do profeta Elias em 1 Reis, e à noite nós terminaremos hoje a exposição de Jonas. Nós já estamos estudando Jonas há um bom tempo e hoje terminaremos a exposição do livro de Jonas, os 2 últimos versículos do livro de Jonas. Quando o pastor Isaac, pastor Thomas e pastor Robson assumem o púlpito, eles expõem outros livros, Eclesiastes, Timóteo, Tito, Ageu, cada um dando sequência a um livro. De modo que, se você participa de todos os cultos da igreja, se você assiste os vídeos do nosso canal do YouTube, você tem acesso a uma infinidade de conteúdo bem variado, bem diversificado, com ênfases particulares, Antigo, Novo Testamento, livros históricos, epístolas. Então é um conteúdo bem vasto. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva lá para você receber as atualizações diárias a respeito disso. Temos também um canal no Telegram que você pode se inscrever, página do Facebook, do Instagram, enfim. Você tem várias plataformas para acompanhar todo o material que é publicado diariamente pela Igreja Batista Redenção. Como eu disse, hoje nós vamos terminar o livro de Jonas. Nós estivemos em Jonas algumas ocasiões e nós precisamos hoje terminar os 2 últimos versículos que não foram concluídos no último sermão que pregamos em Jonas. Nós estamos estudando o capítulo 4, dos versículos de 6 a 11, é a última porção do livro de Jonas, é o desfecho da história do livro de Jonas, e hoje nós vamos terminar esse trecho aqui. Então eu vou ler aí Jonas 4, dos versículos 6 até o 11, vou recapitular rapidamente um pouco do que nós já vimos na última ocasião que estivemos em Jonas. Se você não assistiu essa pregação, você tem essa pregação disponível no Facebook, no YouTube também, mas nós vamos hoje dar um foco especial, uma concentração especial nos versículos 10 e 11, fechando o livro de Jonas. Então diz assim Jonas 4, a partir do versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo um sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu, e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E aí o livro de Jonas termina. Na última vez que estivemos em Jonas, nós demos a esse bloco, que vai dos versículos 6 a 11, a seguinte mensagem central, a seguinte verdade principal que nós extraímos desse parágrafo. Qual é a mensagem central? A graça de Deus confronta o egoísmo humano. Deus está confrontando Jonas aqui. Deus está ensinando uma lição a Jonas. E nós aprendemos na última vez que pregamos em Jonas que a graça de Deus confronta o egoísmo humano. E nós vimos que esse confronto é constituído por 3 etapas. Etapas estas que nós percebemos ao longo da história, aqui ao longo da narrativa, ao longo desses versículos de 6 a 11. Quais são essas 3 etapas que constituem esse confronto? Em primeiro lugar, nós temos a iniciativa divina no versículo 6.
onde Deus toma a iniciativa de abençoar Jonas, de dar conforto a Jonas, mesmo Jonas não merecendo. E nós vimos aqui que o objetivo de Deus parece que não era apenas livrar Jonas do seu desconforto físico, mas era também resgatá-lo daquela posição ranzinza, daquela posição mesquinha, daquela posição pecaminosa na qual Jonas se encontrava, ali contrariado com a ação de Deus derramada, a benevolência de Deus derramada em favor dos ninivitas. Então, a iniciativa divina aparece nesse confronto. A segunda etapa desse confronto é a reação humana. Isso está aí nos versículos 7 a 9. E nós vemos que, diante de circunstâncias favoráveis, Jonas fica extremamente alegre. Mas quando as circunstâncias não são tão confortáveis, ele fica extremamente irado. E nós vimos que isso é uma característica de pessoas egoístas. É uma característica de pessoas que têm o coração egoísta. Focam apenas no seu ego, pensam apenas no seu próprio umbigo. E não se preocupam com os propósitos de Deus, não se preocupam com a vontade de Deus, se preocupam apenas com o próprio conforto, com seus próprios alvos. E Jonas tem essas ideias aqui. Então nós vimos a reação de Jonas, especialmente quando Deus manda aquele vento oriental, que não era nada bom, era um vento abafado. Nós vimos que provavelmente é um fenômeno natural conhecido como siroco, que é realmente algo terrível ali, um fenômeno natural que atordoa todo mundo que está vivendo aquilo, e Jonas estava já contrariado com tudo que tinha acontecido e ainda passa por esse siroco, o que deixa ele mais irado ainda. Então nós vemos a reação humana. E por fim, o que nós estudaremos hoje, que nós não conseguimos ver na semana anterior, que estudamos Jonas, é que a terceira etapa desse confronto é o constrangimento didático. Então são 3 etapas: a iniciativa divina, a reação humana e o constrangimento didático. Então essas são as etapas desse confronto entre a graça de Deus e o egoísmo humano. É a nossa mensagem central. A graça de Deus confronta o egoísmo humano. E é importante nós estudarmos a respeito desse assunto, sobre esse confronto, porque esse confronto não acontece só na vida do profeta Jonas. Esse confronto acontece na nossa vida também. No nosso dia a dia, na nossa história particular, nós vemos Deus tendo iniciativas graciosas para conosco. Nós vemos a nossa reação desajustada, desequilibrada, não correspondente à graça de Deus muitas vezes, e então nós somos colocados em xeque-mate como Jonas aqui e ficamos constrangidos diante da ação graciosa de Deus na nossa vida. Nós não merecemos aquilo, nós sabemos que não merecemos, e quando a ficha cai, nós vemos que a nossa reação foi uma reação errada. Nós vimos que nós não entendemos a ação de Deus, que nós não compreendemos como deveríamos ter agido, que nós agimos com rebeldia diante da graça de Deus, com uma postura mesquinha, com uma postura que não corresponde à bondade e à misericórdia de Deus em nossa vida. Então essas 3 etapas aparecem na nossa história também, aparecem na sua história. A graça de Deus confronta o seu egoísmo. Por conta do pecado, todo ser humano se torna egoísta. Todo ser humano se preocupa apenas com aquilo que é seu. E é a graça de Deus que confronta esse egoísmo, que nos tira dessa posição egoísta. Então, a graça de Deus confronta o seu egoísmo. Confronta o egoísmo que há no seu coração em maior ou menor grau, de um jeito ou de outro. E esse confronto passa por essas 3 etapas também: a iniciativa divina, a reação humana e o constrangimento didático. Mas, como eu já disse, nós já vimos os 2 primeiros pontos. Nós já vimos a iniciativa humana, a iniciativa divina, já vimos a reação humana, e hoje nós vamos concluir vendo o constrangimento didático. Então acompanhe aí comigo o que diz o texto de Jonas, capítulo 4, nos versículos de 10 a 11. Diz assim: tornou o Senhor... Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Nós sabemos que Deus concedeu a Jonas uma planta que fizesse sombra ali sobre a sua cabeça, mas Deus enviou um verme que obedientemente comeu aquela planta e aquela planta morreu, então Jonas não tinha mais uma sombra. E junto com o siroco, Jonas ficou extremamente irado com aquilo que estava acontecendo. E então Deus retorna aqui a Jonas.
E ele diz, você tem compaixão da planta que não te custou trabalho. Nós temos agora o ponto alto aqui da história. O desfecho da história. Nós percebemos aqui a didática divina em ação. O Senhor montou todo o cenário, planejou todo o cenário para ministrar uma aula a Jonas, para ministrar um ensinamento a Jonas, para ministrar uma lição a Jonas a respeito de como ele deveria encarar tudo aquilo que estava acontecendo e, de tabela, como Israel deveria reagir àquilo que aconteceu com Jonas também. Porque vocês devem se lembrar, nós temos falado isso, o objetivo do livro não é apenas tratar o profeta, mas o profeta é um reflexo do povo de Israel. E sendo um reflexo do povo de Israel, o que acontece com Jonas é o que se passa na mente dos israelitas também. De modo que a lição dada a Jonas é uma lição dada aos israelitas também. É um ensino ministrado aos israelitas, uma exortação feita àquele povo. Um povo que não ligava muito para as coisas de Deus, que tinha um nacionalismo exagerado, que não pensava que o Senhor queria expandir a sua salvação para os outros povos, algo que sempre foi revelado no Antigo Testamento. Era um povo mesquinho, e como Jonas é aqui, um povo egoísta. Então nós estamos focando em Jonas, mas devemos sempre ter em mente que essa lição é maior. Ela abrange também o povo de Israel. E nós percebemos que Deus constrói o cenário e um argumento. Deus se preocupa em argumentar aqui com Jonas, em montar um argumento que coloca Jonas no canto. Coloca Jonas em xeque-mate. Não tem para onde Jonas sair sem ele se ver constrangido pela didática divina, pela graça de Deus. O egoísmo de Jonas é confrontado aqui e dilacerado, amassado, destruído, triturado. E Deus começa falando assim, você tem compaixão da planta. Numa leitura corrida, nós podemos pensar que a palavrinha aqui, compaixão, é um sinônimo de dó, um sinônimo de piedade, né? Jonas ficou com dó da planta que nasceu e foi comida pelo verme. A palavra realmente pode ter essa conotação aí de piedade, tem essa ideia, mas parece que aqui, no contexto de Jonas, nas palavras que Deus usa aqui, nós podemos entender que compaixão aqui tem um sentido um pouco mais abrangente, diz respeito a ficar incomodado, perturbado, preocupado. Jonas ficou incomodado com aquilo que tinha acontecido com a planta. É claro, isso tirou o conforto dele, isso deixou ele mais irado, junto com os outros fatores, seja fatores emocionais e os fatores circunstanciais que ele estava vivendo, ele ficou extremamente irado. Mas aquela planta mexeu com Jonas. E Deus fala, você tem o direito de ficar aí perturbado, incomodado, preocupado com a planta, e eu não posso ficar preocupado, incomodado, ter compaixão aqui, no sentido de demonstrar favor, graça para com os ninivitas. E quando nós vemos aqui o modo como Deus constrói o seu argumento, nós percebemos algumas coisas interessantes. Ele diz que Jonas ficou incomodado com uma planta que não custou trabalho a ele, e é verdade. A planta cresceu rapidamente, milagrosamente. Jonas não teve nem que se preocupar em regar aquela planta, nada disso, colocar adubo, fertilizante, nada disso, nada. A planta cresceu milagrosamente. Jonas, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Realmente isso aconteceu. A planta teve uma vida útil curta. Foi uma planta que viveu pouquíssimo tempo. Versículo 11. E não hei de eu ter compaixão, aqui no sentido de graça, de favor, né? Da grande cidade de Nínive, em quem há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. A incapacidade dos ninivitas discernirem entre a mão direita e a mão esquerda é alvo de algumas interpretações diversas. Algumas pessoas defendem que essa expressão, 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, essa expressão se refere a crianças. E isso, eles dizem, tem um paralelo com outros textos do Antigo Testamento, Deuteronômio, Isaías, que mostram que realmente o discernimento das crianças é limitado por conta da idade delas e que por conta disso aqui o texto estaria falando de crianças. Se for o caso, se Nínive tem uma população infantil de 120.000 crianças, então alguns estimam que a população geral da grande Nínive e as cidades ao redor, teria algo em torno de 600.000 pessoas.
É muita gente, é bastante gente. Então alguns falam, olha, 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda se referem a 120 mil crianças. Deus está focando nas crianças aqui, o que coloca a população de Nínive proporcionalmente num número muito maior, chegando aí quase aos 600 mil, alguns estimam. Mas outros defendem que essa expressãozinha pode se referir a pessoas, a adultos moralmente ignorantes. Pessoas que não têm a capacidade, os elementos morais para discernir o que é certo e errado. Pessoas que têm uma limitação moral. Nós sabemos que os gentios, ou seja, os não-judeus, por mais que eles tenham a lei moral impressa em seu coração, como Romanos nos ensina, que todos os homens têm a lei moral de Deus impressa no seu coração, tendo um conceito do que é certo e errado, ainda que os ninivitas, gentios, pagãos, tivessem essa lei moral, eles não tinham a revelação especial de Deus. Eles não tinham a palavra de Deus ali com eles, direcionando eles de forma mais precisa moralmente falando. Então, alguns argumentam aqui, o texto está falando que, como qualquer pecador sem a ação de Deus, eles têm o seu julgamento moral afetado pelo pecado. Eles são moralmente ignorantes, eles não sabem distinguir ali com propriedade, com profundidade, o certo do errado. E nós sabemos que o pecado realmente fez isso com o homem. Fez com que os nossos conceitos de certo e errado fossem abalados. A nossa capacidade moral foi limitada pelo pecado. Tanto que nós vivemos desagradando a Deus. Isaías fala que algumas pessoas chamam o mal de bem, o bem de mal. Nós vemos que em Ezequiel, capítulo 44, que há pessoas no contexto do povo de Israel que não sabiam discernir entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Pessoas que, por conta do pecado, tiveram uma habilidade moral prejudicada, um discernimento moral prejudicado. Então alguns falam, pode ser que o texto se refira a isso. Pessoas distantes de Deus, que por conta do pecado tem uma limitação natural ali, não conhece a lei de Deus de forma completa. Tem noções gerais do que é certo e errado, mas eles não conseguem avaliar um julgamento nos termos que um judeu conseguiria, que um judeu piedoso conseguiria, por exemplo. Bom, então nós não sabemos. A verdade é que por mais que nós tenhamos alguns palpites, nós não sabemos, por vários motivos. Nós não sabemos aqui a qual desses casos essa expressão se refere. Se são 120 mil crianças ou se são 120 mil adultos. 120 mil adultos seria correspondente ali, alguns estimam, à população da cidade de Nínive sem problema nenhum. De qualquer modo, ainda que nós não saibamos qual dessas opções encaixa melhor aqui no texto, isso não muda o ponto alto do argumento que é apresentado por Deus aqui. Seja as crianças, ou seja os adultos, moralmente ignorantes, qualquer uma dessas opções que nós adotarmos não anula o argumento, ou não muda o argumento que Deus está construindo aqui. Deus está falando, eu mostro compaixão para com pecadores perdidos, cujo discernimento moral é limitado. Ok, então as crianças têm um discernimento limitado e os adultos, por conta do pecado, também têm um discernimento moral limitado. Então qualquer uma das duas opções resguarda o alvo de Deus aqui no seu argumento, falando, eu estou mostrando compaixão a pessoas que têm um discernimento moral limitado, que não percebem as coisas com profundidade aqui, no campo moral. E quando nós transpomos, quando nós transportamos essa verdade que Deus mostra compaixão para com pessoas que têm um discernimento moral limitado, pecadores perdidos, afetados pelo pecado, quando nós transportamos essa realidade dos ninivitas, que diz respeito a uma salvação temporal, a salvação do juízo de Deus, da destruição da cidade, quando nós transportamos essa realidade, a compaixão de Deus demonstrada nesses termos, para a salvação eterna que nós recebemos em Cristo, quando nós fazemos essa transposição, nós percebemos que esse princípio permanece. Nós percebemos que esse princípio continua. Deus demonstra sua compaixão, sua graça a pessoas que, por conta do pecado, são moralmente afetadas, moralmente ignorantes. São pessoas que não têm a capacidade de julgar perfeitamente. São pessoas que não conseguem chegar até Deus. Nós percebemos que sem a graça de Deus, nós não poderíamos ir até o Senhor. Assim,
Assim como os ninivitas se arrependeram, foram na direção do arrependimento, abandonaram seus maus caminhos e tiveram uma salvação temporal, ali a cidade não foi destruída, prova da compaixão e da graça de Deus, quando nós olhamos para o nosso estado antes da salvação, nós vemos que é idêntico. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, ignorantes também, sem uma capacidade moral plena de discernir aí o que é certo e errado, ou mesmo de chegar até Deus. E o apóstolo Paulo destaca isso muito bem lá em Efésios. Abra sua Bíblia comigo aí na sua casa, abra aí em Efésios capítulo 2 e marque esse texto na sua Bíblia, porque esse é um texto central para o evangelismo. Esse é um trecho da carta de Paulo aos Efésios que mostra a nossa condição sem Deus e como Deus nos salvou. E nós percebemos essa realidade aqui. Se não fosse Deus demonstrar compaixão para nós continuaríamos perdidos em nossos pecados, porque nós não sabíamos discernir entre a mão direita e a esquerda. Olha só, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vejam aqui qual era o nosso estado, qual era a nossa condição. Se vocês olharem também na sequência, lá no capítulo 4 de Efésios, no versículo 17, você vai encontrar o seguinte, Efésios 4:17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em quem vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja aqui o entendimento obscurecido. Nós não temos afeição nenhuma por Deus, o nosso discernimento foi afetado pelo pecado. Essa era a nossa condição. Se Deus não tivesse ido graciosamente até nós não poderíamos de forma alguma ser salvos. Nós não poderíamos de forma alguma nos relacionar novamente com Deus. Por isso que no último sermão, na última pregação, nós falamos a respeito da iniciativa divina. E nós percebemos aqui que Deus demonstra essa compaixão livremente, essa graça livremente, para pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E depois dessa menção, lá em Jonas, volte para Jonas, depois dessa menção de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, o livro termina de uma maneira curiosa. É até um pouco engraçado. O livro termina falando, e também muitos animais. Você fala, nossa, que jeito diferente de terminar o livro, né? Mencionando os animais aqui estão em Nínive, que fazem parte ali do ecossistema ninivita, mas a citação final aqui dos animais certamente nos lembra que o Senhor não cuida apenas dos seres humanos, a coroa da criação. O Senhor cuida também dos animais, do ecossistema como um todo, da natureza como um todo, da criação como um todo de forma holística. O Senhor cuida dos homens, o Senhor cuida dos animais, o Senhor cuida da fauna, da flora, o Senhor cuida de todos. E o texto nos lembra dessa verdade, nos afirma essa verdade. O Senhor cuida da sua criação, o Senhor cuida da natureza.
Se vocês depois ao longo da semana quiserem, nas casas de vocês, em família ou individualmente, leiam depois Jó capítulo 38 até o capítulo 41. Leiam também o Salmo 104, especialmente dos versículos 10 a 30. Vocês vão ver ali uma espécie de Animal Planet da época, né? Não tinha TV naquela época, não tinha Netflix, não tinha Amazon, não tinha National Geographic, não tinha Animal Planet. Então nós temos nesses capítulos uma narrativa de como Deus sustenta a criação, da criatividade de Deus na criação envolvendo os animais, como Deus cuida dos animais, como Deus provê aquilo que os animais precisam, como Deus na sua administração ali da história envia os animais para o lugar certo, cuida dos animais ali em meio aos perigos, dá o alimento que eles precisam, como Deus é criativo na sua criação, fazendo os animais com características ali peculiares, particulares, belezas especiais ali, mostrando que Deus se preocupa assim com os animais, Deus se preocupa com a criação. Mas além desse fator, que é uma lembrança que nós temos aqui, Deus cuida da sua criação, o homem, os animais, tudo de maneira holística, de maneira completa. Além desse lembrete, parece que esse término do livro tem um propósito especial, tem um propósito adicional aqui em vista. O autor quer destacar uma última ironia aqui. Vocês devem se lembrar que ao longo do livro de Jonas, os animais recebem um destaque especial. Nós temos os animais dos ninivitas que se arrependem. Você vai falar, mas animal não se arrepende. Sim, nós já estudamos isso. O fato dos animais se arrependerem, vestirem pano de saco, fazerem jejum, tudo isso, não mostra que os animais têm discernimento moral. Não é esse tipo de coisa. Mas mostra que os animais, o fato dos ninivitas colocarem os animais em arrependimento, pode significar que os ninivitas estavam querendo que todas as áreas da sua vida se sujeitassem a esse arrependimento, que eles abandonassem a maldade em todas as áreas da sua vida, inclusive no uso que eles faziam dos animais. E, ironicamente, pode ser que o autor esteja falando assim, veja, os animais se arrependem e Jonas não. Os animais mudam de postura, Jonas não. E isso sendo uma cutucada em Israel, falando, olha, os animais têm uma postura mais coerente do que vocês. Nós estudamos isso em ocasiões passadas. Mas além dos animais dos ninivitas, que ganham destaque aqui no livro de Jonas, nós temos outros animais participando também. Nós temos o peixe, o grande peixe que abocanha Jonas. Deus dá ordens e o peixe vai lá e abocanha Jonas, esse submarino orgânico ali que protege Jonas enquanto ele está no fundo do mar e depois o vomita na praia. Nós temos depois aquele pequeno verme, aquele serzinho que Deus dá ordem e come aquela planta. Então nós temos uma participação especial dos animais aqui. Quando os créditos de Jonas sobem, nós temos lá grande peixe, especial, o verme, especial, os animais de Nínive, especial. Há uma menção especial aos animais no livro de Jonas. E pode ser que tenhamos aqui, então, uma última cutucada. Uma última exortação, um último chamado ao arrependimento, tanto para Jonas como para o povo de Israel. Porque veja só, Deus demonstrou compaixão aos ninivitas e poupou não apenas os ninivitas, mas também os animais dos ninivitas. E veja só, os ninivitas se arrependeram. Os animais dos ninivitas se arrependeram. Os animais da narrativa obedecem à ordem de Deus. Mas Jonas não obedece à ordem de Deus. Jonas não se arrepende. Israel não obedece à ordem de Deus. Israel não se arrepende. E então fica uma pergunta adicional no ar, além dessa pergunta aqui com a qual o livro termina. A pergunta é, por que eu demonstraria compaixão para com Israel, que não me obedece e não se arrepende, e eu não vou mostrar compaixão para com os ninivitas que se arrependem, e inclusive para com seus animais que também entram nesse embalo? É desproporcional a coisa. Há uma cutucada final aqui. Há uma nota de ironia final aqui. O que dizer de Israel, então? Certamente Jonas está chegando aqui a alguma conclusão. Opa, a minha postura deve ser diferente. A postura do povo tem que mudar. Porque até os animais tiveram uma postura diferente. Os ninivitas, que são pagãos, tiveram uma postura diferente. E nós, que somos o povo de Deus, os filhos da aliança ali, nós não estamos vivendo em harmonia com isso. E o livro termina com uma pergunta. O livro de Jonas, assim como o livro do profeta Naum, são os dois livros da Bíblia que terminam com uma pergunta. E ao empregar esse recurso, o livro de Jonas quer fazer com que nós, os leitores, nos coloquemos no lugar de Jonas.
O objetivo de Jonas ao usar esse recurso, ao terminar o seu livro com uma pergunta, é fazer com que nós nos coloquemos no lugar do profeta, com que os leitores originais, aqueles que ouviram essa história pela primeira vez, também se coloquem no lugar do profeta e respondam à questão que Deus colocou aqui. Deus colocou não só Jonas em xeque-mate, Deus colocou Israel em xeque-mate, e Deus nos coloca em xeque-mate também, porque se lembre, a nossa mensagem central, a graça de Deus confronta o egoísmo humano, e o nosso egoísmo aqui está sendo colocado em xeque-mate, assim como aconteceu com Jonas e assim como deveria acontecer com Israel. Jonas quer que nós sintamos junto com ele o constrangimento didático no qual ele se encontra aqui. E esse recurso, quando aplicado nesses termos, nos lembra a verdade de que a Bíblia não é apenas um livro que deve ser estudado friamente, distante, de modo impessoal, como uma narrativa simplesmente histórica, sem nada a nos ensinar. Não, longe disso. A Bíblia nos faz um convite a entrar aqui na história, a nos colocarmos no lugar de Jonas, a nos colocarmos na história que é narrada aqui, ao percebermos como nós nos encontramos aqui, ao ver o pecado dos personagens e encontrar nesse pecado o nosso pecado também, ao olhar para a salvação que os personagens precisam e ver que nós precisamos de salvação também, ao encontrar as mudanças necessárias dos personagens, percebemos as mudanças que nós precisamos também. A Bíblia é um livro que nos faz um convite constante. Não estude a Bíblia friamente, de modo impessoal, de modo distante, de modo apático. A Bíblia te convida a entrar no universo bíblico, a entrar no universo escriturístico. E vendo, estudando esses detalhes todos, nós somos desafiados a avaliar a nós mesmos. Assim como Jonas, nós somos colocados em xeque-mate tantas vezes. Em vários momentos nós somos nocauteados pela palavra de Deus. A Bíblia fala, olha, isso é pecado, nós falamos, é verdade, isso tem sido pecado na minha vida. Nós vemos alguma postura errada de alguma história aqui da Bíblia, de algum servo de Deus, e nós falamos, poxa vida, eu incorro no mesmo erro, eu incorro no erro de Jonas. Senhor, tem misericórdia de mim, como o Senhor teve dos ninivitas. Então nós somos chamados a nos envolver com a história bíblica. E esse recurso ilustra isso para nós. Vejam a preciosidade do relato bíblico. Nós não podemos ver a Bíblia apenas como um registro histórico que ficou lá no passado e que não tem relevância para a nossa vida. Não. A Bíblia tem relevância porque, por meio da ação do Espírito Santo em nós e na inspiração desse livro sagrado, nós somos convidados constantemente, diariamente, o tempo todo, a mergulhar no relato bíblico e a avaliar a nós mesmos, exortar a nós mesmos, encorajando, aqui encontrando encorajamento por meio da palavra de Deus. E o livro termina com essa pergunta. Mas agora eu gostaria de olhar os versículos 10 e 11 de modo um pouco mais panorâmico. Nós passamos muito rápido pelos versículos, eu sei disso. Até porque o entendimento aqui do versículo tem poucas questões, poucos detalhes que nós precisamos destrinchar. O argumento de Deus é simples aqui. Mas eu quero olhar agora de uma maneira um pouco mais panorâmica para os versículos 10 e 11 e perceber como Deus desenvolve seu argumento. Perceber como Deus desenvolve a sua argumentação para colocar Jonas em xeque-mate. Beber um pouco de água aqui, porque o tempo está muito seco. Agora começou a chover, acho que deu uma amenizada, mas a garganta, o nariz, totalmente ressecados aqui. Importante hidratar aí a garganta para não ficar com ela machucada. Vejam aí agora a argumentação divina dos versículos 10 e 11 de modo um pouco mais panorâmico. O que eu quero dizer com isso? Nós percebemos que Deus aqui emprega um argumento, um tipo de argumentação que é chamado a fortiori. Um argumento a fortiori. Esse argumento é uma expressão latina que é usada no contexto jurídico. Esse tipo de argumentação é empregado no contexto jurídico. E a ideia desse raciocínio, a ideia desse tipo de argumentação é fazer uma analogia e validar uma ideia maior a partir de um exemplo menor. Isso é um argumento a fortiori. Então eu vou usar uma analogia e falar, se você aceita o menor, então você precisa aceitar o maior também. É um tipo de argumentação que é muito usado no contexto jurídico, argumento a fortiori. E Deus emprega esse argumento aqui.
E nós conhecemos esse argumento das palavras de Jesus também. Se vocês olharem lá em Mateus capítulo 6, vocês vão ver que Jesus utiliza um raciocínio semelhante, utiliza uma argumentação semelhante. Ele parte daquilo que é pequeno e quando nós aceitamos aquilo que é pequeno, consequentemente, logicamente, nós somos induzidos a aceitar o valor maior, aquilo que é maior. Veja lá Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33, olha só. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E vejam aqui agora, Jesus vai começar o argumento a fortiori. Olha aqui. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha só, o argumento é o seguinte, se Deus cuida das aves, vocês têm mais valor do que as aves. Então, Deus cuida de vocês também. Sequência, versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. De novo, se Deus cuida da florzinha ali do campo, delicada, pequena, quase insignificante, quanto mais Deus cuidará de vocês. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ordem aqui na qual Jesus apresenta o seu argumento é do menor para o maior. Exatamente, ou de modo muito semelhante, como Deus faz lá com Jonas, indo do menor para o maior, partindo da planta e chegando na cidade de Nínive. E nós, com isso, percebemos algo muito interessante para a nossa vida. Nós conseguimos aplicar essa percepção, esse tipo de lógica que Deus usa para a nossa vida. Nós percebemos aqui um pouquinho de como Deus constrói seus argumentos. Nós temos aqui um vislumbre de um pouquinho da lógica divina. E isso nos serve de consolo, de encorajamento, como Jesus aplicou aqui esse tipo de argumentação na relação da ansiedade. No caso de Jonas, no caso de Jesus, nós percebemos que as pequenas coisas que Deus realiza servem como miniaturas de lições maiores. Quando nós olhamos para as pequenas coisas da criação, nós lembramos de lições maiores. Realmente, Deus cuida do pássaro. Olha só, isso me lembra que Deus cuida de mim. Deus cuida da planta. Isso me lembra que Deus cuida de mim. Olha só, Deus demonstrou compaixão à grande cidade de Nínive. Deus mostra compaixão para com a humanidade. Nós não somos destruídos por conta do nosso pecado. Nós estamos aí o tempo todo pecando contra Deus, mas nós vivemos aqui, nós temos expressões da graça de Deus. Deus faz chover sobre bons e maus. Então, quando vemos as pequenas coisas que Deus faz na administração da criação, nós temos pequenos lembretes, nós temos miniaturas de lições que representam valores maiores, que representam lições maiores. E nós devemos estar atentos a isso, porque nós percebemos aqui em Jonas e nas palavras de Jesus que isso compõe, esse tipo de argumentação compõe um pouco da lógica divina, um pouco de como Deus apresenta ali alguns argumentos para o homem, seja para confrontar Jonas, como acontece aqui no caso do profeta, seja para encorajar, acalmar, proteger da ansiedade no caso das palavras de Jesus. E Deus apresenta na argumentação com Jonas, nesse tipo de argumento que nós estamos falando, Deus apresenta uma série de contrastes implícitos e explícitos que reforçam essa ideia do menor e do maior. São contrastes entre a planta em Nínive e entre Jonas e o próprio Deus. Vejam esses contrastes agora listados aqui. Percebam aí no texto. Em primeiro lugar, há um contraste de pessoas, muito claro no texto. Há um contraste aqui entre Deus e Jonas. Deus fala,
tu, Jonas, tem compaixão, e depois ele fala, eu não terei compaixão, colocando, evidentemente, Jonas numa posição menor, colocando Jonas no seu devido lugar. Quem é Jonas para julgar as ações de Deus? É o Jonas e Deus. Há aqui um contraste de pessoa aqui. Há também um contraste de empenho, um contraste implícito aqui. A planta, Deus fala, não custou trabalho nenhum a Jonas. Mas há um contraste implícito de que a cidade de Nínive cresceu. A cidade de Nínive contou com o cuidado de Deus. A cidade de Nínive contou com o trabalho de Deus, com o cultivo de Deus, diferente da planta. Há um contraste de tempo. A planta numa noite nasceu e morreu, rápido. Ela nasceu, cresceu, morreu rapidinho, 24 horas ali. Nínive não. Nínive há tempos está sendo cultivada, é uma cidade que estava crescendo naqueles dias e futuramente cresceria ainda mais. Há um contraste de tamanho. Na última ocasião que tivemos em Jonas, nós falamos que a palavrinha para planta pode ter embutida na palavra a ideia de uma planta pequena. Pode ser essa ideia. E essa planta pequena contrasta com a grande cidade, que o texto enfatiza tantas vezes. A grande cidade de Nínive. Há um contraste de tamanho aqui. Há também um contraste de quantidade. É uma planta e 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais. É um contraste de tamanho, de quantidade. E tem um contraste de valor intrínseco também. A planta versus seres morais e animais. Há um contraste de valor intrínseco. O que vale mais? A planta ou seres humanos? A planta ou os animais? Ou o conjunto, aquele ecossistema formado pelos homens e pelos animais? Qual tem mais valor quando comparados a planta ou isso? Há um contraste aqui de valor intrínseco. E com isso Jonas não tem para onde correr. É checkmate, nocaute. Jonas está na lona, não tem para onde ele correr. Jonas está constrangido. A graça de Deus constrangeu ali, confrontou Jonas. Não tem para onde ele correr. É checkmate completo. E é isso que a graça de Deus faz conosco muitas vezes. Ou melhor, constantemente. Ela nos coloca em checkmate. Nós reagimos como Jonas, pensamos como Jonas, o nosso egoísmo aflora e nós muitas vezes somos então chamados a olhar para esses contrastes. A olhar para o modo como Deus administra a sua criação e nós percebemos, opa, os meus valores estão um pouco fora do lugar. O modo como eu encaro as coisas está um pouco desajustado. E nós vemos a graça de Deus operando e isso nos confronta, isso nos constrange. É checkmate na nossa vida também, no nosso modo de pensar. Mas eu gostaria de fazer aqui um parênteses rapidinho a respeito desse detalhe, esse último detalhe que eu mencionei, esse último contraste que eu mencionei, a respeito do valor intrínseco da planta e dos seres humanos, que faz parte dessa argumentação divina. É até um pouco estranho ter que reforçar isso nos dias, na verdade reforçar isso em qualquer época, né? Mas nos nossos dias isso é importante, mas é estranho ter que enfatizar isso. Não é natural nós termos que enfatizar isso. Que seres humanos valem mais do que plantas. Esse não é o objetivo de Jonas aqui. Jonas não está nos ensinando sobre dignidade de planta, de animais e de seres humanos. Mas nesse contraste nós aprendemos algo importante. É uma lição que transborda do texto. É uma lição adicional aqui. Aqui nós aprendemos de tabela, por tabela, que os seres humanos têm mais valor do que plantas. E a ironia é que esse pressuposto, que é tão óbvio aqui no texto, é tão óbvio. Jonas deveria pensar, é óbvio, os seres humanos valem muito mais que uma planta. Esse pressuposto que é tão óbvio no texto é incrivelmente rejeitado nos nossos dias. Para as pessoas de hoje, plantas valem mais do que seres humanos. Árvores valem mais do que seres humanos. Se algumas pessoas estivessem no lugar de Jonas, elas falariam, não, destrói a cidade, mas poupe a planta. Tadinha da planta. Olha aqui como ela faz bem para todo mundo. Ela não faz mal para ninguém. Ela é uma planta boa. Vamos proteger a planta. Não a destruição da planta. Matem os vermes. Matem os vermes. Enquanto que a cidade pode ser destruída. Não tem problema nenhum. O ser humano não tem mais jeito. Algumas pessoas no contexto de Jonas inverteriam a coisa.
Mas o texto lida com uma obviedade que não precisa de explicações maiores, mas nos nossos dias nós precisamos explicar o óbvio e defender que seres humanos valem mais do que plantas. A nossa sociedade defende árvores e mata fetos. A nossa sociedade defende plantas e mata seres humanos na barriga das mães. Eu trouxe aqui um trecho de uma matéria publicada no final do ano passado, dezembro de 2020, pela Folha de São Paulo. Na verdade é uma linha só que eu trouxe aqui para ilustrar um pouco aí o número de abortos que são cometidos no país. Nós estamos alarmados recentemente por conta dos 300 mil mortos, mais de 300 mil mortos em decorrência da Covid. Nós estamos alarmados, impressionados, impactados com isso, é verdade, é um número alto. Mas nem se compara ao número de mortos por aborto. E as pessoas estão preocupadas em proteger plantas e estão fechando os olhos para essa realidade. E pior, estão promovendo esse tipo de realidade, esse tipo de assassinato, de homicídio, de extermínio a céu aberto, diante de todos, publicamente. Nós temos visto vários países ao redor do mundo aprovando o aborto. Nós temos vários países ao redor do mundo flexibilizando as leis do aborto. Aumentando ali o tempo de vida do bebê no qual ele pode ser morto, abortado. Veja essa linha que eu trouxe aqui dessa matéria da Folha de São Paulo. Diz assim: em publicações do Ministério da Saúde, há dados de que por ano ocorrem entre 500 mil e 800 mil abortos provocados no Brasil. É claro que o propósito da matéria era tratar o aborto como uma questão de saúde pública, o aborto não pode ser clandestino, o aborto tem que ser legalizado, porque as mulheres que abortam em clínicas clandestinas estão expostas à morte, aos perigos, isso sobrecarrega ao sistema de saúde, UTIs e tudo mais. A lógica da matéria é diferente da que eu quero abordar aqui, eu estou abordando um número. São pelo menos 500 mil abortos por ano no Brasil. Se nós arredondarmos isso para 600 mil, nós teremos o dobro. Nós teremos o dobro do número de mortes por Covid. E as pessoas estão alarmadas com as mortes de Covid, mas não estão alarmadas com o absurdo do aborto. As pessoas promovem leis de proteção ambiental que você não pode derrubar uma árvore na sua casa, mas você pode matar o bebê que está na sua barriga. Isso é absurdo. Se nós compararmos aqui, se nós levarmos em conta aqui que as 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, se nós tomarmos isso aqui como crianças, esse argumento é mais forte ainda. Nós estamos falando que Deus demonstra graça, favor ali a crianças, enquanto que nós, da nossa sociedade, matamos essas crianças e protegemos as árvores. É absurdo o que nós temos visto. E é uma obviedade para o texto que não pode ser desse jeito. E nós temos que falar o óbvio hoje em dia. Não pode ser assim. Nós, como crentes, temos que abertamente, firmemente nos posicionar contra isso. Nós temos sim que defender uma ecologia bíblica, uma ecologia que passa pelo arrependimento, uma ecologia que passa pela realidade do pecado, uma ecologia que passa pela boa mordomia da criação. Nós temos que desenvolver uma ecologia que usa a natureza de forma sábia, mas nós não podemos colocar o valor da fauna, da flora ali, acima da vida humana. Nós não podemos fazer isso. E é o que a nossa sociedade tem feito. E nesse contraste simples aqui, óbvio para o autor bíblico, nós temos um confronto com a nossa sociedade, que pensa de maneira contrária. Muito bem. O que aconteceu com Jonas? Fechando esse parênteses, caminhando aqui para o nosso final. O que aconteceu com Jonas? Nós não sabemos. O livro termina com a pergunta e nós ficamos no ar. E aí, será que Jonas se arrependeu? Será que a ficha de Jonas caiu? Será que ele realmente agora tem uma nova mentalidade? Nós não sabemos. O fato de Jonas ter escrito esse livro e ter apresentado aí a sua jornada até esse confronto, até esse checkmate, nos dá a entender que Jonas realmente se arrependeu, que a ficha de Jonas realmente caiu. Não há nada explícito disso, mas o fato de Jonas ter registrado essa história, o trato de Deus ali com ele, nos leva na direção de acreditar que Jonas caiu em si, que Jonas realmente se arrependeu e agora ele encara as coisas de um outro jeito, inclusive levando essa mensagem para todo o povo de Israel como profeta que era. Nós não temos nada explícito, mas é relativamente seguro nós afirmarmos isso a respeito de Jonas. Agora, o que aconteceu com Nínive? Nós vimos aqui que Nínive é poupada do juízo de Deus.
Mas o que aconteceu com Nínive ao longo da história? O que aconteceu com a Síria depois de Jonas? Bom, me acompanha aí rapidinho, prestem atenção em algumas informações que eu vou passar para que nós possamos compreender aqui alguns detalhes históricos e tirar uma aplicação disso para nós. Nós estamos vendo agora uma cena pós-crédito. O letreiro de Jonas já subiu, o livro acabou. Agora nós vamos ver o que aconteceu depois e aprender algo com isso à luz da Escritura, ok? Jonas foi escrito mais ou menos aí entre os anos 770 e 750 a.C. Jonas foi escrito aí mais ou menos nessa janela, 770, 750 a.C. Pouco mais de 30 anos depois, quando você tem ali 724, 722 mais ou menos, a Assíria foi usada como instrumento de Deus para punir, para castigar Israel, o reino de Jonas, a terra de Jonas. Israel, o reino do norte, foi castigado pelos assírios. Deus poupou os ninivitas, poupou os assírios, engrandeceu os assírios, deu a eles poderio militar para que, pouco mais de 30 anos depois, a menos de 2 gerações ali, os israelitas fossem castigados, disciplinados por Deus por meio dos ninivitas. E nós encontramos isso lá no livro de 2 Reis. Abra lá rapidamente comigo para nós entendermos aí esse panorama histórico nessa cena pós-créditos. Lá em 2 Reis, capítulo 17, nós lemos o seguinte. 2 Reis 17:6. Nós vemos assim. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Vejam os versículos 22 e 23 também. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até ao dia de hoje, até o momento em que o livro de Reis foi escrito. Então nós percebemos que Deus usou a Assíria menos de 2 gerações depois, pouco mais de uma geração, pouco mais de 30 anos ali, nós vemos Deus usando a Assíria para punir a idolatria de Israel. O medo que os israelitas tinham ali dos inimigos do norte ali, o medo que os israelitas tinham daquele povo que estava crescendo lá dos assírios, o medo que os israelitas tinham que talvez Jonas tivesse, se concretizou. Deus trouxe punição por meio dos assírios. Então Jonas pregou mais ou menos 770, 750. Pouco mais de 30 anos depois, menos de 2 gerações depois, lá nos anos 724, 722, nós temos Israel sendo levado a cativeiro. Nós temos Israel sendo deportado para a Síria. Depois, em meados de 660, nós temos Naum, o livro de Naum aqui, o ministério do profeta Naum, existindo, desempenhando aí suas funções, e a mensagem de Naum, você pode ler na sua casa os 3 capítulos de Naum, é um livro bem curtinho, a mensagem de Naum é dirigida justamente aos ninivitas, é dirigida justamente ao Império Assírio. E nós vemos ali no ano 660, mais ou menos, a profecia de Naum falando que Deus castigaria a maldade dos ninivitas. A profecia aqui que Jonas trouxe de juízo aos ninivitas, ela vai se desenvolver depois, foi suspensa aqui nos tempos de Jonas, mas vai se desenvolver e acontecer depois no ministério de Naum. Naum fala, o Senhor vai trazer juízo contra os ninivitas. E o livro de Naum mostra isso aí. E depois, algum tempo depois, no ano 612, nós temos a queda de Nínive. Os babilônios, os medos, cercam ali a cidade de Nínive e tomam Nínive e você tem essa destruição, a destruição dessa cidade no ano 612. Então, quando nós vemos essa progressão da história, que acontece aqui depois de Jonas, Jonas escreve o seu livro, os ninivitas estão livres do juízo iminente de Deus. Nós temos depois Deus usando os ninivitas, os assírios, para punir, para castigar, disciplinar Israel. Depois nós temos a profecia de Naum falando que a maldade dos ninivitas terminaria com juízo. E depois em 612 nós temos a concretização disso. Quando nós vemos essa progressão ali da história, nós percebemos que demorou mais ou menos 150 anos entre a pregação de Jonas e a queda de Nínive. É pouco tempo.
Entre o arrependimento dos ninivitas e a queda final de Nínive, nós temos mais ou menos 150 anos. E pior, nós temos mais ou menos 100 anos entre a pregação de Jonas, que nós estudamos ao longo desse tempo, nós temos mais ou menos 100 anos entre a pregação de Jonas e a profecia de Naum, que já falava que os ninivitas eram maus e seriam punidos. Mais ou menos 100 anos. Ali talvez um pouco mais de 3 gerações. E quando nós vemos esse desenrolar histórico dessa cena pós-crédito dos ninivitas, o que nós aprendemos? Permitam-me aqui fazer uma pequena digressãozinha muito breve a respeito disso. E vai no seguinte sentido: quanto tempo o mal leva para se instalar e ser alvo do juízo de Deus? Nínive levou mais ou menos 100 anos. O arrependimento da maldade que os ninivitas tiveram aqui durou mais ou menos 100 anos. E Naum, mais ou menos 100 anos depois, já estava denunciando a maldade. Talvez tivesse demorado até menos de 100 anos. Então demorou 100 anos para os ninivitas. E na nossa realidade, para nós, quanto tempo leva para o mal se instalar e ser alvo do juízo de Deus, ser alvo da disciplina de Deus? No Novo Testamento, quando nós olhamos para a cronologia do Novo Testamento, nós percebemos algo relacionado à igreja. E é isso que eu quero fazer nessa digressão aqui, apontar para o perigo disso na vida da igreja. Os irmãos conhecem a igreja de Éfeso, nós lemos a carta aos Efésios. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua 3ª viagem missionária, lá em Atos capítulo 19. A igreja de Éfeso contou com uma carta do próprio apóstolo Paulo, que nós temos aqui na nossa Bíblia. A igreja de Éfeso contou com o apoio de Timóteo, com o pastoreio de Timóteo. O jovem pastor Timóteo cuidou da igreja de Éfeso. João, o apóstolo João e o apóstolo Pedro escreveram cartas para a região ali, das igrejas que ficavam naquela região, e talvez Éfeso tenha sido beneficiada por esse material também. Mas, quando nós chegamos no livro de Apocalipse, nós vemos que a igreja de Éfeso se tornou uma igreja que estava à beira da morte. Uma igreja da qual Jesus fala: se vocês não se arrependerem, eu vou remover o candelabro de vocês, falando que aquela igreja seria extinta, sofreria a disciplina de Deus, seria alvo da ira de Deus. Quanto tempo demorou para a fundação da igreja de Éfeso, por Paulo, e para o relato, aquela carta que o Senhor Jesus escreve para a igreja do Apocalipse? Quanto tempo demorou? Mais ou menos 40 anos. 40 anos é pouco tempo. É pouco tempo. Quanto tempo o mal leva para se instalar e se tornar alvo do juízo de Deus? Quanto tempo? Os ninivitas, mais ou menos 100 anos. Para a igreja de Éfeso, o juízo viria, estava aí às portas, caso eles não se arrependessem, com mais ou menos 40 anos. Nesse mês de março, que está terminando agora, a nossa igreja completou 80 anos. Nós temos mais tempo de vida útil aí do que a igreja de Éfeso. Glórias a Deus por isso. Nós, ao longo desses 80 anos, Deus nos protegeu, Deus nos sustentou, nós não nos desviamos pela graça de Deus. Mais tempo do que durou ali a igreja de Éfeso antes dela se desviar. Mas nós precisamos lembrar que nós estamos ainda atrás do tempo que os ninivitas demoraram para ser alvo novamente do juízo de Deus. Os ninivitas demoraram 100 anos, mais ou menos. Entre 40 e 100 anos, entre os 40 anos de Éfeso e os 100 anos de Nínive, a nossa igreja está bem ali no meio. E nós precisamos vigiar, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ser zelosos pelas coisas de Deus. Pela graça de Deus nós completamos 80 anos, e Deus nos dê mais 80, né? Que Jesus volte antes, né? Mas que Deus nos sustente, nos proteja. Os líderes da igreja devem estar envolvidos nisso, os pastores devem estar envolvidos nisso. Nós oitentamos. Não ostentamos, nós oitentamos, fizemos 80 anos, e os membros da igreja devem estar envolvidos nesse propósito também de fidelidade a Deus, para que nós não nos tornemos como a igreja de Éfeso, para que nós não nos tornemos como os ninivitas, que passando-se algumas gerações, a igreja se desvirtua. E nós temos visto isso acontecer com tantas igrejas. Igrejas que no passado eram fortes, igrejas que no passado eram bíblicas, eram sérias, e agora já não tem mais esse caráter. Já são igrejas frias, já são igrejas afastadas do Evangelho, já são igrejas cujo candelabro está prestes a ser removido. E o juízo, a disciplina de Deus está batendo a porta. Que Deus nos proteja, nos livre disso, mas nós precisamos lembrar quanto tempo o mal leva para se instalar e ser alvo do juízo, da disciplina de Deus. Pouco tempo, algumas gerações. Nós aqui na nossa igreja nos preocupamos com o departamento infantil, nós estamos investindo nas próximas gerações, mas você que é pai,
Você que é pai aqui da igreja, você está preocupado com as próximas gerações? Você está preocupado com as 2 próximas gerações? Você está preocupado com o que vai ser da igreja daqui a algum tempo? Você está se envolvendo nisso de maneira ativa e responsável, participando disso? Ou você vai ser indiferente, apático, para que daqui a algumas gerações o nosso destino seja igual aos ninivitas? Juízo, disciplina de Deus, a remoção do candelabro da igreja de Éfeso. Ainda que Nínive tenha sido poupada por um tempo, nós precisamos lembrar que a maldade daquele povo não ficou apenas na história. Não foi algo que Deus apenas colocou lá nos registros e ignorou. Não, Deus trouxe juízo ali. Nós sabemos que os ninivitas, os assírios, eram maus. E ainda que o juízo de Deus tenha sido suspendido por um tempo por conta do arrependimento dos ninivitas, ainda que Nínive tenha sido poupada por um tempo, um dia o juízo contra a maldade dos ninivitas, a maldade dos assírios chegou. E nós aprendemos com isso que o Senhor pode até postergar o peso da sua ira contra o mal, mas um dia Deus vai derramar a sua ira contra o pecado. Deus não vai postergar o juízo para sempre. Deus não vai expressar essa longanimidade, essa compaixão que ele expressou com Nínive para sempre. Deus fez isso com Jonas, mas com Naum, não. Com Naum era o juízo. Com Naum não havia chance de arrependimento. Com Naum era o juízo iminente que estava vindo ali. Com Jonas, houve a graça de Deus ali, os planos de Deus contemplavam que os ninivitas se arrependeriam. Então eles tiveram ali um tempo de sobrevida, mas com Naum o juízo veio. E nós aprendemos com isso que o Senhor, ele um dia vai derramar a sua ira contra o pecado. Ele vai derramar. Você pode viver hoje como um ninivita. Você pode viver hoje praticando a maldade. Você pode viver hoje achando que a ira de Deus não virá. Porque Deus ainda não pesou a mão sobre você. Porque Deus ainda não despejou a sua ira santa sobre você. Você vive como um ninivita, fazendo maldades, atrocidades, sendo alguém mau. Mas não se esqueça, um dia Deus vai derramar a ira. Nós não temos só Jonas na Bíblia, nós temos Naum também. Então, se você vive como ninivita hoje, lembre-se de Jonas e lembre-se de Naum. Ouça o alerta de Jonas e se arrependa agora, porque quando chegar o tempo de Naum, o juízo está decretado. A ira de Deus será derramada, como aconteceu com Nínive. O juízo de Deus chegará e nada poderá livrá-lo disso. Apenas Jesus pode te livrar dessa ira vindoura. Apenas o Senhor Jesus pode te livrar disso. Se você ainda não é um crente, se você vive como um ninivita, entregue as suas maldades, reconheça o seu pecado, olhe para a cruz de Cristo e fale: Senhor Jesus, por favor, me salve da ira futura, me salve dessa ira. Hoje eu ouço a pregação de Jonas porque eu não quero ter que ouvir o sofrimento proferido por Naum amanhã. Eu ouço a pregação de Jonas hoje, porque eu não quero ouvir o juízo de Deus proclamado por Naum amanhã. Senhor, livra-me do meu pecado, livra-me da minha condenação, livra-me dessa ira, Pai, por favor, livra-me dessa ira. E o Senhor Jesus vai te salvar. O Senhor Jesus, na sua graça, na sua compaixão, expressa pelos ninivitas, também vai demonstrar graça e compaixão te salvando, te livrando dessa ira futura, te livrando dessa ira eterna. E é por isso que nós falamos, como mensagem central, que a graça de Deus confronta o egoísmo humano. Essa é a graça de Deus. É a graça que poupa Nínive e é a graça que salva pecadores como nós. Pecadores que mereciam o inferno, a ira de Deus eterna, mas que pela graça de Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele, pela compaixão dele, nós agora temos a vida eterna. Essa é a graça de Deus, que confronta o nosso egoísmo e nos deixa em xeque-mate, nos constrange dia após dia. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelas lições preciosas de Jonas. Nós agradecemos pelo tempo que caminhamos por esse livro, versículo por versículo, e agradecemos por tudo que aprendemos. Nós queremos pedir que o Senhor esteja conosco, aplicando essas verdades ao nosso coração, por meio do Teu Espírito, de modo que a Sua graça, a Sua compaixão, a Sua misericórdia estejam em evidência aos nossos olhos e que nós possamos, Pai, viver de acordo com isso. Que o nosso egoísmo seja confrontado, que o nosso ego seja diminuído, seja exortado, que nós sejamos pessoas que olham para o Senhor, que louvam o Senhor pela Sua graça, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia.
Dá-nos uma disposição diferente do Jonas Fujão. Dá-nos uma posição diferente do Israel rebelde, uma disposição diferente do Israel rebelde. Dá-nos, Pai, uma disposição de alguém que, em xeque-mate, não tem outra opção a não ser se render ao Senhor de joelhos, agradecendo pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.